te mostrar essa entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu agora há pouco, alguns minutos, tá bom? Vamos lá. Da Polícia Federal, que a gente conversa agora, faz uma entrevista importante aqui no CNN Arena, a gente traz o deputado federal Eduardo Bolsonaro para conversar com a gente um pouquinho sobre essas novidades aí no caso das joias e também sobre toda a movimentação da direita aqui que a gente viu nos últimos dias na esteira desse evento que foi realizado, puxado aí em parte por organização do senhor. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no CNN Arena. Gostaria de abrir a nossa conversa com o assunto do dia. Muito do que está nesse relatório da PF já era sabido, mas existem alguns elementos muito importantes onde há colocações incisivas da Polícia Federal de atribuir um enriquecimento ilícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal. Está se dobrando aí aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Olha o que esse cara falou. Gente, pode tudo. Olha o que Eduardo Bolsonaro falou. Que a PF está se jogando aos gostos do Alexandre de Moraes. Não tem mais limite. Ele está imputando crime ao Alexandre de Moraes e está imputando crime à Polícia Federal. Olha lá, olha isso. A gente um pouquinho sobre essas novidades aí no caso das joias e também sobre toda a movimentação da direita aqui que a gente viu nos últimos dias na esteira desse evento que foi realizado, puxado aí em parte por organização do senhor. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no CNN Arena. Gostaria de abrir a nossa conversa com o assunto do dia. Muito do que está nesse relatório da PF já era sabido, mas existem alguns elementos muito importantes onde há colocações incisivas da Polícia Federal de atribuir um enriquecimento ilícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal. Está se dobrando aí aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada como um órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarissa, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, tá? A gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha, parabéns à Polícia Federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Mano, eles estão indo pra tudo ou nada. Os caras não estão nem aí. É guerra. Os caras não estão nem aí. Os caras, estão pagando pra ver e não tá acontecendo nada com esses caras, não é inacreditável. Deputado, um ponto muito destacado ali no relatório é a suposta entrega de dinheiro em espécie que teria sido feita por Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que supostamente teria entregue esse dinheiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, próximo aí do seu pai, tem alguma informação sobre algum tipo de entrega de recursos? O senhor nega que isso tenha acontecido? Tem alguma informação a respeito disso? Clarissa, eu não tenho informação acerca disso, Há poucas horas atrás tomei conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, perseguidora de quem quer que seja, levantou. Cara, acabou de chamar o Alexandre de Moraes de perseguidor. Gente, que parada é essa? Isso aí não é liberdade de expressão. Isso aí não é imunidade parlamentar, O cara tá viajando. O sigilo do relatório da PF. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Que decidiu o quê? De onde tu tá tirando essa bosta? De onde tá tirando? Já tinha, a lei já é de 2016. Tá louco? Nossa, gente, o cara inventando. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? Nossa, que merda de argumento! Que bosta de argumento! O relógio, os adornos, eles são colocados em vitrines pra mostrar. Para de falar merda, cara. Que argumento ridículo. É óbvio que não. E há mais ainda a se destacar. Ele acha que é personalíssimo só porque vai no pulso. Gente, cara, tipo assim, é inacreditável. Pra ele, presente personalíssimo, se vai no pescoço ou no pulso é personalíssimo, porque só pode uma pessoa usar, o Estado não pode usar. Cara, não, gente, isso aí não, pelo amor de Deus. Uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato, porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos. Ele não teve contato pra não incriminarem ele deixa a bucha pros outros, tá esperto.
ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes, inclusive Lula, que já recebeu 11 containers de presentes. Para de ser mentiroso! Os containers de presente do Lula eram coisas que não tinham nenhum valor financeiro e sim, eram personalíssimos. O que não era personalíssimo foi devolvido. Pare de querer se comparar ao Lula! A lei é bem... Não! Ô, Eduardo Bolsonaro, você não é bacharel em direito? Você não é bacharel em direito? Então, você lembra do básico do criminal? Não se pode retroagir a lei em desfavor do réu ignorante. Ainda assim, né, Bolsonaro decidiu, né, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Se não necessita, por que tentou vender? Se não necessita desses recursos, por que ele simplesmente não doou? Por que ele não deu para o Estado? Por que ele não declarou? Por que ele não fez uma doação para uma instituição de caridade? Se ele não precisa, não venderia, né? Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Ah, claro, G-Shock no braço e o Rolex derretido na loja de ouro. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O que tem a ver? Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não está... Ô, Eduardo Bolsonaro! Eduardo, agora eu vou te fazer um desafio, Eduardo Bolsonaro. Eu vou te fazer um desafio, Eduardo Bolsonaro. Eu quero que você vá até a Arábia Saudita, entre na casa do ditador saudita e diga a ele: olha, o meu pai tentou vender um relógio que tu deu pra ele. Meu pai tentou vender, tentou derreter uns presentinhos de ouro lá nos Estados Unidos, mas não deu certo. Pega lá de volta lá, ele já queima você no pneu lá, ele já manda te fuzilar lá mesmo. Agora é que eu quero ver, agora é que eu quero ver você, Eduardo Bolsonaro. Vai lá e fala pro ditador da Arábia Saudita que teu pai tentou vender os presentes que ele deu, tentou derreter os coisinhas de ouro dele lá. Vai lá, eu quero ver se tu volta, vai lá que eu quero ver se tu volta. Meu, inacreditável. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso... Cara, eu não tô acreditando que ele faz um apelo ao, sei lá, o Salmão lá, do outro lá. Gente, agora ele quer que o cara peça de volta. Mas cara, então não tinha nem recebido. Se você quer que devolva, por que o seu pai tentou vender? Cara, é bizarro, gente! É bizarro, é patético, o bagulho é podre. Isso já tá gerando ruído diplomático entre os nossos países. Inclusive... Ruído diplomático? O ruído diplomático vai acontecer quando o cara lá da Arábia Saudita descobrir que teu pai tentou vender, derreter peça de ouro. Que teu pai é um pé de chinelo, ladrãozinho de joia, pé de chinelo. Que tentou vender, mequetrefe. Foi lá, dá esse reloginho aqui que eu vou fazer uma grana com esse relógio aqui. Aqui, isso aqui, o que é isso aqui? Olha, é dourado. Vocês lembram dessa? Ele pegou uma peça que recebeu, era dourada a peça, só que ele não sabia que era de latão. Era só uma arte de latão. Ele tentou vender lá nos Estados Unidos pra derreter, os caras falaram, não, velho, isso aqui não vale nada, isso aqui é latão. O cara não sabia nem que era latão. Ele tentou vender latão, fala isso lá pro príncipe lá. Vocês vão ver, eu quero ver se tu não sai de lá, se tu sai de lá vivo. Cara, que bizarro, gente. Inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Manda o ditador ir lá nos Estados Unidos pegar de volta o que teu pai vendeu. Ai, não. Olha, o ditador da Arábia, cara. Não, olha isso. Cara, não dá. Isso é comédia, é cena de comédia, não dá. Cena de comédia. Gente, imaginem o Brasil enviando uma carta, o Brasil assinando uma carta falando assim, ô ditador,
o Jair Bolsonaro tentou vender as tuas joias lá nos Estados Unidos, numa loja daqueles caras botam dente de ouro nos rappers, assim, ó. Os caras fazem dente de ouro. O Bolsonaro tentou vender. Tem como o senhor pegar o seu avião aí de $1 trilhão, ir até os Estados Unidos, ir nessa lojinha pra pegar de volta aí? Tem como? Porque a gente quer manter uma boa relação com vocês, só que o Jair Bolsonaro não conseguiu vender, foi descoberto. Pega lá, tá na lojinha lá, tá numa lojinha de bairro lá, que ele tentou derreter, mas não deu, tá bom? Não, inacreditável, inacreditável. Deputado, eu vou passar a palavra aqui pro Vitor Irajá para ele fazer uma pergunta pro senhor. Deputado, boa noite. Deputado, há pelo menos 2 prints de conversas entre Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro em que aponta-se, né, pelo menos pelas conversas, de que Bolsonaro teria conhecimento exatamente da negociação dessas joias. Inclusive, uma das mensagens seria um link do leilão. Eu queria entender exatamente esse trâmite. O ex-presidente sabia da negociação desses itens no exterior? Eu sou contra a prova. Vitorino, me desculpa, eu não tive acesso. Você teria a mensagem para ler, para ter esse positivo do presidente, por acaso, por favor? Sim, senhor. Há uma publicação de um link, exatamente do link no site em que esse leilão se daria, e há um aceno, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo selva a respeito desse link. Um outro print, deputado, é exatamente uma conversa entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Vitorino, ele recebeu um link e respondeu selva? Selva, exatamente. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro? Não. Eu não acredito! Eu não acredito, ele vai meter essa! Ele vai meter que selva não é eu autorizo, sim! Não! Selva, Eduardo Bolsonaro! É o grito de guerra deles quando alguma coisa dá certo, quando eles vão pra cima de alguma coisa. Eles vão, selva! Vamos pra cima! Vamos continuar! É isso mesmo! Selva! É isso mesmo! Ah, Eduardo Bolsonaro! Imagina! Imagina! Ele indo na frente do juiz e falando, não, selva, mas o que você quis dizer com selva, vendo aquele link de venda? O que você quis dizer com selva? Não, selva é floresta. Selva é selva não é nada. Cara, Eduardo Bolsonaro, que vergonha nacional, que vergonha absurda, que bizarro. Selva é uma confraternização entre eles. Tipo assim, aê, presidente, eu vou derreter essa porra aqui. Ah, eu vou derreter mesmo. Aí, pá, selva. É isso, selva é isso, entendeu? Derrete mesmo, derrete o relógio do príncipe lá, derrete o... Cara, que resposta bizarra. Vamos lá. Não, só autorização, mas talvez o conhecimento, deputado. Não? Olha, se a minha esposa, eu pergunto pra minha esposa, vamos sair pra comer uma comida no restaurante? Ela fala sim, vamos, ou não vamos. Tá meio estranha essa conversa aí, né? Mas enfim, a Polícia Federal vai investigar. Agora, mais uma vez, eu pergunto, onde é que tá a ilicitude disso? Por que o Bolsonaro... Gente, aí ele se ferra na mesma resposta. Primeiro ele falou assim, selva não é uma autorização de venda. Aí depois ele fala assim, selva não é uma autorização de venda. Aí depois ele fala, tá, mas e cadê a ilicitude disso? Quer dizer, se vendesse, qual é a ilicitude? Gente, que bizarro, Recebe um relógio e é crime? E por que o Lula tem um Piaget de 80 mil reais no braço dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac? Isso daí não é crime, inclusive com a PGR declarando que... 2006, queridão. Lula recebeu isso quando nem existia nada disso. E outra coisa, o Lula não mandou derreter. O Lula tá com esse relógio até hoje. 20 anos depois ele tá com o relógio. Porque ele não é ladrão de galinha, mequetrefe. Ele é um cara honesto, tá com o relógio até hoje. Ele não é esse tipo de gente mesquinha que só pensa na grana. Ele falou do relógio, Lula falou do relógio como uma coisa histórica, uma história que ele nunca vai esquecer, uma bondade do Jacques Chirac lá. Ele não é que nem teu pai, que tudo que ele toca, ele só vê dinheiro. O Lula vê aquele relógio como uma história muito diferente da tua família e do teu pai. E a clara perseguição política contra Lula. Ora, meu Deus do céu, isso só vai gerar mais revolta na população. Mas, deputado... Revolta na população? Tá ameaçando de golpe de novo? Tá ameaçando de golpe, ô Eduardo Bolsonaro, a impressão minha?
Bolsonaro tem uma vida simples. Mas, deputado, a gente não está falando de um relógio aqui, a gente está falando de 6,8 milhões de reais em joias, que teriam sido vendidas numa ação que eram orquestrada 25, que agora envolveu... virou 6, agora Ainda virou assim, né, deputado, 6,8. 6,8 milhões é muito dinheiro, e numa ação que teria envolvido muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Ô, Eduardo Bolsonaro, tu quer que a entrevista é você que tá fazendo a entrevista com a moça ou é a moça que tá te entrevistando? Eu não entendi. Tu só responde com esse tipo de perguntinha? Mas talvez ele possa ter recebido outros presentes, outros chefes de Estado também recebem outros presentes, mas não necessariamente há um movimento de seus auxiliares para vender esses presentes e transformar em dinheiro vivo, né? E isso está sendo dito na investigação. Mas, Clarissa, mais uma vez, é normal um chefe de Estado receber presente. A todo momento, inclusive, quando há encontro de chefes de Estado, existe a troca de presentes. Uma comissão, é o que a lei manda, uma comissão avalia se aquilo é personalíssimo ou não. Agora, pela primeira vez, o TCU mudou o seu entendimento e, para piorar, e ao que parece, para perseguir Jair Bolsonaro, isso daí está retroagindo. E só para o Jair Bolsonaro. Que retroagindo, cara? Você tá louco? Que retroagindo? Ah, é 2016! O teu pai entrou em 2018, que retroagindo. Você quer que retroaja para o Lula, 20 anos depois. Para de mentir, cara. É inacreditável. A gente não tem o que falar. Não tem o que falar sobre isso daí, né? Estão querendo transformar um presente num caso de corrupção. Eu não vejo como, né, eles vão querer empurrar a goela abaixo dessa narrativa. Deputado, eu queria aproveitar aqui e trazer um pouco essa investigação para o âmbito do que a gente viu acontecendo no último fim de semana. O senhor contribuiu ali, ajudou a organizar essa conferência conservadora que foi organizada em Balneário Camboriú, e ali prevaleceu ali essa tese da perseguição política, essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo o nome da direita aqui no Brasil e que isso, a sua inelegibilidade, por exemplo, vai ser revertida. Como que esse quadro internacional está ajudando a subsidiar essa tese da perseguição? Mas as autoridades brasileiras estão seguindo todo o trâmite legal, né? E se você é um advogado, policial... Olha, Clarissa, a partir do momento em que o Bolsonaro tem um relógio, e isso daí é um escândalo de corrupção, e o Lula tem um relógio, e isso é declarado pela PGR. Mas que relógio, cara? Que relógio? São relógios absurdamente caros e joias! Joias, relógios. Inclusive, ninguém tá falando sobre isso. O teu pai recebeu um fuzil, 1 ou 2 fuzis personalizados. Eu quero saber onde estão esses fuzis que ninguém fala. Eu quero saber se esses fuzis entraram da maneira correta no Brasil. Eu preciso até perguntar pra algum deputado que ele recebeu fuzil também. Como que ele entrou com esse fuzil no Brasil? Onde tá o fuzil? Tem que lembrar desse fuzil também. Pela PGR como uma clara perseguição. A partir do momento em que essas injustiças muito semelhantes ocorrem com o Trump lá nos Estados Unidos, onde a esquerda aposta todas as suas fichas no ativismo judicial, porque nas urnas, numa eleição limpa, não vão conseguir aprovar o nome de Joe Biden e rejeitar o nome de Trump, fica muito fácil de você explicar ao mundo inteiro o que está acontecendo. A esquerda ela mudou de estratégia. Na Nicarágua, prenderam 7 concorrentes de Daniel Ortega. A oposição da Nicarágua, os presidenciáveis, foram para a cadeia. O Maduro está fazendo algo mais sofisticado, está deixando seus oponentes inelegíveis. Ô Eduardo Bolsonaro, se o teu pai, se esses presentes fossem personalíssimos e fossem pessoais mesmo, por que teu pai não pagou imposto sobre tudo que ele tentou trazer? Por que ele não apresentou na alfândega, na Receita Federal, tudo, e falou assim, eu vou pagar todos os impostos sobre tudo? Porque seria 50%. Se vale 6 milhões, teu pai tinha que pagar só das joias 3 milhões em impostos. 3 milhões de reais em impostos ali na hora, no cash. Ele tinha que chegar lá e falar assim, ó, 3 milhões, pá! É assim que se paga. No aeroporto é assim que paga. Você traz alguma coisa acima de $1.000, você tem que pagar 50% ali na hora, assim, ó, pá! Se vale 6 milhões, só as joias, 3 mil ali na hora. Se o relógio é 500 mil, ele tinha que dar 250 mil ali na hora. Assim. Aí depois ele ia brigar na justiça, mas não. Ainda tentou pagar sem nada. Tentou ir no Vasco, assim, na carteirada. Né, Capriles, Maria Corina Machado, e no Brasil a mesma coisa. Né, eles estão vendo que prender dá muita dor de cabeça. Janine Áñez foi presa na Bolívia, né, ex-presidente da Bolívia. Né, então, eles estão, na verdade, mudando a sua estratégia. E essa perseguição é muito notória. Inclusive, isso vai para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo que uma
Meu, ele saiu totalmente do assunto. O cara desviou totalmente. Não tem nada a ver o que foi perguntado com o que ele tá respondendo. A senhora de 71 anos, como a Iracina Gacho, que eu citei no meu discurso, foi condenada a 14 anos de cadeia por estar envolvida no que falam de uma tentativa armada de golpe de Estado. Pare de mentir, Eduardo Bolsonaro. Tu já tá indo pro 8 de janeiro, não tem nada a ver com o que foi perguntado. E se tu quiser debater comigo sobre o 8 de janeiro, vai ser um prazer. De Estado, onde não foi sequer dado um tiro ou apreendida uma arma, é inacreditável. Mentira! Foram apreendidas diversas armas, não uma só. Várias armas. Você mente. Isso daí gera revolta nas pessoas, isso daí gera indignação. Isso daí dá força no movimento político para o retorno de Jair Bolsonaro. E eu acredito, finalizando, que com uma nova composição do TSE, sem Benedito Gonçalves, sem Alexandre de Moraes, sem Carmen Lúcia, a gente vai ter um equilíbrio muito maior dentro da Corte Eleitoral, com Toffoli, Cássio Nunes presidindo e André Mendonça sendo vice. Inclusive, eu oro todos os dias pela vida do Cássio Nunes, para que ele tenha saúde, para ser, de fato, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mano, os caras estão falando abertamente que eles têm as preferências dele. Cara, isso é bizarro, isso é totalmente antidemocrático. Ele falando que os caras fazem o que ele gosta, o Nunes e o outro, que eles não votam politicamente, que eles não votam tecnicamente. Olha, ele ainda bota no rolo os dois lá. Eleitoral em 2026. Não pensando que ele possa dar qualquer tipo de benefício a um dos espectros políticos, mas sim porque eu acho difícil alguém ter um ímpeto persecutório igual Alexandre de Moraes. A gente viu essa corte em 2022 que não permitiu sequer Jair Bolsonaro de fazer transmissões ao vivo a partir da sua casa. Meu Deus do céu, é muito simples, é muito fácil você demonstrar isso para qualquer pessoa que se trata de uma perseguição. Não era a casa dele. Pare de mentir. Houve desvio de finalidade em tudo. Pare de mentir. E assim como nos Estados Unidos o Trump está vencendo essas barreiras, a gente acredita que aqui no Brasil também podemos ter uma reviravolta e reverter dentro dos tribunais essa inelegibilidade do Bolsonaro, que começou porque ele se encontrou com embaixadores, acredite se quiser. Obrigada pela entrevista aqui ao CNN. A CNN serve de porta-voz do Eduardo Bolsonaro? E da família Bolsonaro? A CNN é isso mesmo? É o máximo que vocês tinham pra rebater ele, era isso? Vocês deixaram ele falar à vontade, mentir à vontade e não rebateram nada? Se for pra fazer isso, nem faz, CNN. Fica complicado, né? Fica bem complicado.